Boa tarde, me chamo Samuel Fronza Silveira e vim aqui com Elias apresentar a nossa proposta para o planejamento da família 10 anos depois. Bem, neste caso, iremos apontar algumas observações que fizemos com as informações que o casal passou para a gente, bem como sanar as dúvidas que eles deixaram no final. A primeira questão deixada pelo casal é justamente o investimento para a filha. A filha Marcela tem 9 anos e eles desejam saber no que investir para a filha até os 18 anos. Bem, a gente pode perceber que há um longo espaço de tempo, então, seriam pelo menos 9 anos até que ela retire esse dinheiro, e, sendo assim, o investimento teria um longo prazo de maturação. Observando ainda as informações do casal, podemos notar que possui um perfil de investimento conservador. Sendo assim, não iremos sugerir investimentos de alto risco ou que demandem uma alta quantidade de estudo para realizar o investimento para a filha. Bem, neste sentido, recomendamos que o casal invista em uma cesta composta tanto de títulos públicos como de ações. As ações, neste caso, representadas por ETFs. Para equilibrar a quantidade, vamos optar pela teoria de Benjamin Graham, onde ele diz que os títulos públicos devem ficar em uma quantidade de 25% a 75%, bem como as ações, entre 25% e 75%. Por exemplo, se os títulos públicos correspondem a 60%, a quantidade de ações deve corresponder a 40% da carteira. Bem, para explicar um pouco melhor esses investimentos, os títulos públicos são os investimentos mais seguros do Brasil, que são garantidos pelo Tesouro, e, além disso, as ações que podem trazer uma rentabilidade maior, o que seria bem interessante para o longo prazo. Bem, neste caso, a gente precisa entender melhor qual seria o desejo da filha Marcela aos 18 anos. Talvez ela ainda não tenha em mente isso muito claro, e o casal também não. Então, a gente propôs duas cestas. A primeira, que é para caso Marcela deseje retirar o dinheiro aos poucos. Por exemplo, pagar o aluguel de um apartamento, pagar a mensalidade da faculdade ou algo do tipo. Neste caso, podemos aceitar um pouco mais de risco em vista de uma rentabilidade maior, definindo o risco aqui como volatilidade. Neste caso, a cesta ideal seria a cesta 1, composta por 50% de Tesouro IPCA mais 2035, 25% do ETF PIB11 e 25% do ETF BOVA11. Este seria um investimento que traria uma rentabilidade provavelmente um pouco maior, porém um investimento mais volátil. Já na cesta 2, ela é indicada caso a filha deseje retirar o dinheiro de uma vez só, seja para comprar um carro, para dar entrada em um apartamento ou algo do gênero. Neste caso, seria ideal diminuir um pouco a volatilidade, mesmo que isso incorra em lucros um pouco menores. Nesta cesta, indicamos a proporção de Tesouro IPCA mais 2035 em 40%, adicionamos o Tesouro Selic 2027 em 30%, sendo que quando este vencer seria ideal comprar um novo Tesouro Selic. Comprar também PIB11 15%, BOVA11 15%. Bem, o casal pode ir comprando nessa porcentagem mês a mês, ou também ir equilibrando a carteira em prazos um pouco maiores, como semestralmente, por exemplo. Já a questão número 2, trazida pelo casal, se refere aos juros do financiamento. Bem, a gente precisa analisar algumas informações. O juros anual pago pelo apartamento é de 7,9%. Já o do carro corresponde a 8% ao ano. Em vista da taxa Selic, que está 11,75% ao ano e é o investimento mais seguro do Brasil, podemos ver que os juros não está alto, mesmo descontando o imposto de renda. Podemos dizer que seria mais vantajoso ainda para o casal manter o dinheiro em Tesouro Selic e ir pagando os juros do apartamento e do carro se a Selic estivesse igual ou superior a 9,5%. Isso já descontando o imposto de renda na alíquota de 15%, ou seja, que seria quando o casal deixasse o investimento por pelo menos 2 anos.
Bem, olhando por essa ótica, os juros do financiamento não são caros, neste momento, dada a taxa Selic atual. Porém, um ponto interessante a ser ressaltado é que o casal investe através da caderneta de poupança. Essa é a forma de entesouramento do casal, e esta sim apresenta um rendimento muito menor, menor inclusive do que os juros pagos pelo carro e pelo apartamento. E, sendo assim, seria possível dizer que os juros do financiamento estão caros, nesta ótica. Porém, o ideal, então, seria tirar o dinheiro da poupança e pagar os juros do apartamento ou do carro, adiantar as parcelas para evitar os juros? Não. O ideal seria migrar o dinheiro da caderneta de poupança para o Tesouro Selic, enquanto ele estiver igual ou superior a 9,5%. Pois assim o dinheiro vai render mais do que ele evitaria de juros. Bom, com as duas primeiras perguntas respondidas pelo Samuel, agora eu, Elias, vou responder os três últimos questionamentos do casal. O terceiro questionamento, ele diz respeito à viagem que eles querem fazer para o Chile. No caso, nós estimamos os custos dessa viagem com base aí em pesquisas de passagens e também nos lugares que eles querem ficar lá na viagem, e nós chegamos a um valor estimado de R$ 39.281. Vale destacar que a gente recomenda que o casal ele construa o dinheiro dessa viagem a partir do 13º salário deles e também do vale férias que eles têm. No caso, para essas despesas é necessário um investimento que seja muito seguro e que não tenha grande volatilidade. No caso, a melhor recomendação seria o Tesouro Selic. Outro ponto é com relação às despesas que eles pretendem ter lá no Chile. Eles estimaram cerca de $100 diários, o que totalizaria $1.400 no total. No entanto, um ponto que vale ressaltar é que nem todos os lugares no Chile eles aceitam dólares. Alguns lugares aceitam apenas pesos chilenos. Então a gente recomenda que o casal ele compre tanto dólares quanto pesos chilenos, que eles vão construindo essa reserva em duas moedas estrangeiras, fazendo aportes todos os meses e adotando a estratégia do preço médio. Dessa forma, adotando essa estratégia, eles não correm o risco de comprar um monte de câmbio na maior alta. Bom, então indo agora para os dois últimos questionamentos do casal, a respeito de aposentadoria. No caso do Robson, como o casal possui uma filha, provavelmente Robson paga o seu imposto de renda pelo formulário completo. Sendo assim, é mais vantajoso para ele pagar um PGBL ao invés de um VGBL que ele paga atualmente, visto que isso trará um grande benefício fiscal para ele. No entanto, tendo em vista que o VGBL do Robson possui um regime de tributação regressivo, que no momento está numa alíquota de 25%, é aconselhável que ele aguarde mais 5 anos para que essa alíquota chegue em até 10%. Dessa forma, ele não perderá tanto dinheiro fazendo a troca de um VGBL para um PGBL. Vale ressaltar que a rentabilidade do VGBL do Robson não é boa. A gente calculou em torno de 2,26% ao ano. Então, quando ele realizar essa troca para um PGBL depois de 5 anos, a gente recomenda que ele procure algum fundo com uma rentabilidade maior. No caso dele, como ele não possui uma aposentadoria patrocinada, também é válido montar uma carteira para aposentadoria com base em títulos públicos e ETFs. No caso, a gente recomenda cerca de 75% em títulos públicos e 25% em ETF. E esse argumento é baseado no fato que em 2020, apenas 4% dos 10 maiores fundos de previdência superaram o CDI, que reforça procurar uma rentabilidade maior. No caso da Andrea, como ela possui um PGBL patrocinado, é extremamente indicado que ela continue a contribuir com o mesmo. No caso, tendo em vista que a FUNPRESP ela complementa a contribuição de previdência em até 8,5%, é indicado que a Andrea pague 6% em PGBL, sendo esses 6% completados por mais 6% da FUNPRESP, e o restante, ou seja, 2,5%, ela paga em VGBL, sendo esse 2,5% complementado por mais 2,5% da FUNPRESP. Então, indo agora para as considerações finais do nosso trabalho de planejamento para o casal, é extremamente aconselhável que o casal aumente os aportes mensais que eles realizam em aposentadoria, utilizando, por exemplo, o 13º salário e o vale-férias que eles recebem. E outro ponto é que é crucial que eles migrem os recursos da caderneta de poupança para o Tesouro Direto. Aproximadamente R$90 mil em Tesouro Selic já seria uma reserva de emergência bem boa para o casal. E o restante desse valor eles poderiam comprar em Tesouro IPCA+. Além disso, os novos aportes do casal, eles devem continuar em Tesouro IPCA+, ou em ETFs, seguindo a proporção previamente falada no vídeo.